Olá, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Giancarla Costa, eu sou psicóloga e psicanalista, atuo clinicamente junto às demandas suicidas e seus adoecimentos, atendendo adolescentes, jovens e adultos em todo o Brasil. Você está com o Recorte Podcast. No episódio de hoje, nós vamos tratar acerca do que seria um olhar ampliado da psicologia acerca das demandas suicidas. Restringir o olhar do adoecimento mental apenas para um aspecto relacionado às demandas suicidas limita a percepção do ser humano e de toda a sua complexidade. Hoje, diante das demandas e dos desafios que surgem, os profissionais de saúde mental que trabalham ou atendem as demandas suicidas precisam ampliar o seu olhar, buscando conhecimento, entendimento e compreensão. E no episódio de hoje, eu recebo para esta discussão a professora e psicóloga cognitiva comportamental Silvana Queiroga. Silvana atua junto a adultos, idosos e casais e é mestre pela UFPB. Silvana, seja muito bem-vinda. Eu agradeço a gentileza e a disponibilidade de você estar conosco, compartilhando deste momento com seu conhecimento. Obrigada, Giancarla. Para mim também é um prazer poder estar nesse espaço de troca de conhecimento para a gente construir um pouquinho e entender melhor como é que a psicologia pode atuar frente a essas demandas. Sim, verdadeiramente. É interessante, né? Porque acredito que, inicialmente, quando se fala em suicídio, quando se fala em adoecimento mental, acredito que a primeira impressão ou a primeira opção que venha na mente da população, da sociedade, seja a psiquiatria, né? Mas a psicologia é uma ciência que ela também trabalha não só junto à questão das psicopatologias, né, do adoecimento mental, psíquico, também existencial, mas principalmente acredito que em relação às demandas suicidas, por conta do seu olhar biopsíquico social, não olhando apenas o ser humano, né, o adoecimento a partir de apenas do ponto de vista biológico, né? A psicologia, como ciência e como profissão, ela tem esse olhar ampliado, né, sobre o adoecimento mental. Ela possui construtos teóricos dentro das contribuições, né, de teóricos como Freud, né, como Aaron Beck, né, como Rogers, como Viktor Frankl, né, como os psicanalistas, vamos dizer assim, né, Jung, Adler, Melanie Klein, Anna Freud, né? Então, esses homens e mulheres, né, não apenas construíram teoricamente, mas eles viveram, eles experienciaram, não é verdade? Então, muito das teorias deles falam sobre vão de encontro com a sua biografia, com aquilo que eles viveram, com o que eles experienciaram, né? E como diz Jung, nós só podemos ver no outro aquilo que já está em nós, não é verdade? Então, no episódio de hoje, o nosso objetivo é trazer para a sociedade informação e esclarecimento de como a psicologia, como ciência e profissão, pode auxiliar aquele que sofre a partir de demandas suicidas, a partir dos transtornos mentais que estão diretamente relacionados, né? Como a psicologia pode possibilitar. Possibilitar o quê? Caminhos de cura, caminhos de transformação, caminhos de reconstrução do ser e de mudança de vida. Diante disso, eu gostaria é importante que a gente leve o conhecimento à sociedade do que é o entendimento, né, do que era esse olhar ampliado da psicologia, inicialmente em relação ao ser humano e, por conseguinte, em relação às demandas suicidas. Isso. Então, assim, é bem importante quando a gente fala da psicologia e desse olhar que ele tem para o ser humano. Porque, ao mesmo tempo, a psicologia ela tem um olhar amplo
para o ser humano, mas, ao mesmo tempo, um olhar específico, analisando essas idiosincrasias mesmo, essas questões específicas, as particularidades do indivíduo. Então, eu acredito que, até para a gente iniciar essa conversa, eu acho que cabe aqui 2 recortes. Primeiro, o que é o ser humano, e depois a gente vai falar um pouquinho do que é a psicologia. Então, falando um pouquinho assim, o que é o ser humano? A gente entende que o ser humano tem seu aspecto multifacetado, né? E ele pode ser olhado por várias óticas, né? Filosófica, antropológica, cultural, biológica também e a psicológica. A gente vai falar um pouquinho agora melhor dessa psicológica, mas compreendendo que a psicológica ela também compreende esses diversos âmbitos, né? Esses diversos aspectos que a psicologia tem. E a psicologia, assim, como ciência e profissão, como você mesmo falou, ela é tão nova, ela é tão recente, não enquanto possibilidade de área de conhecimento, porque isso é desde o início da humanidade, onde se fala de troca de pessoas, a psicologia já estava no meio, não tinha o nome. Sim. Mas a psicologia, como profissão regulamentada aqui no Brasil, vai fazer 62 anos agora, em agosto, no dia 27. Então, ela é nova, ela é recente, mas ela tem uma ampla possibilidade de conhecimento. Bases teóricas que nos dão suporte para a gente poder cuidar dessa pessoa que sofre de adoecimento mental, né? Então, é uma ciência séria, é uma ciência que ela tem recortes teóricos, mas também nos possibilita com ferramentas que favoreçam esse cuidar do outro, né? Por meio de uma profissão que tem como objetivo principal aliviar o sofrimento, que tem como objetivo principal gerar qualidade de vida, gerar bem-estar a essa pessoa que está passando por algum sofrimento, ou até mesmo que ela quer se conhecer mais, não é? Então, assim, enquanto psicologia, ela realmente é uma ciência, ela é um campo que estuda o quê? O que é que a psicologia, dessa complexidade do ser humano, ela tenta estudar? Ela procura estudar esses processos mentais. Então, pensamento, emoção, linguagem, memória. Quantas memórias elas não são importantes para nos fazer pertencente do mundo hoje, não é? A própria motivação, será que eu tenho vontade de realizar algo? Não tenho? Como é que essa motivação interna ela acontece? Então, todos esses aspectos que ligam à própria questão desses processos mentais, a psicologia estuda. Mas com o objetivo de quê? De fazer com que a gente compreenda isso para entender também o funcionamento do indivíduo, esse comportamento. E aí é interessante quando a gente pega esse conceito e a gente tenta aplicar ele de uma forma dentro do que é a psicologia hoje. Então, vamos supor que vá um indivíduo, vamos trazer algumas questões mais práticas. Procure, esteja com sofrimento, né, com transtorno mental, vamos pegar aí a depressão, por exemplo, e, de repente, procure um consultório psicológico, né, dentro da psicologia clínica. Como é que esse profissional ele vai receber? Então, existem várias linhas teóricas que faz com que a gente tenha uma visão desse ser humano. Então, vamos supor que a gente está usando óculos, né, Giancarlo? Então, a gente tem lentes que a gente vê o mundo. Então, esse profissional, ele tem lentes também. Então, que lentes são essas? São suportes teóricos. Então, como você mesmo falou na tua fala inicial, nós temos algumas teorias que nos dão possibilidade para compreender aquele ser humano. Então, nós temos as abordagens psicanalíticas, psicodinâmicas, que trabalham o quê? Vai trabalhar muito esse passado com o objetivo de compreender esses traumas, compreender essas situações que foram vivenciadas para fazer com que ele consiga enfrentar de uma maneira mais saudável aquele dia a dia dele. Sim. A gente tem as humanistas, não é? Existenciais, que vai procurar também de uma forma de compreender as potencialidades do indivíduo, né? Trabalhando alguns aspectos aí importantes, mas também de compreender isso, essas potencialidades, como é que ele se encontra, mas muito nesse o aqui e o agora também. Sim. E a gente tem as TCCs, né? Que aí tem uma base no behaviorismo, mas que o objetivo é tentar entender esse pensamento com o objetivo de reestruturar a cognição para que ele consiga enfrentar. Então, independente da linha teórica que o profissional ele tenha, qual é o objetivo da psicologia? É gerar bem-estar, é proporcionar qualidade de vida àquela pessoa que está com sofrimento dentro do contexto dele. Sim. Porque alguma coisa está interferindo a vida dele. Então, a psicologia ela vai entrar, a gente diz assim, a psicologia vai abraçá-lo, mas com perspectivas teóricas para que a gente consiga fazer o melhor dentro daquela demanda. Então, eu sempre digo que trabalhar com a psicologia é algo sério, né? Fazer psicologia é algo muito sério, que existe um fundamento teórico, existe um fundamento metodológico, mas a gente não pode largar mão dos aspectos
inerente ao ser humano, não é? Esses aspectos comportamentais. Então, quando a gente busca uma terapia, quando a gente busca um acompanhamento psicológico, a gente quer alguém que esteja do outro lado, o terapeuta, né? O psicoterapeuta, mas aquele alguém que vá nos ouvir, vá nos compreender e que vá servir ali como um profissional capacitado para me ajudar naquela determinada demanda. Então, isso é muito importante. A gente vê a psicologia como algo sério, como uma profissão que é regulamentada, mas que também ela tem suportes teóricos, técnicos, mas também comportamentais para nos ajudar ao sofrimento do outro, não é? Sim. E em relação às demandas suicidas, né? Nós sabemos que a pessoa com demanda suicida, ela está na última fronteira, né? Lá ela está no limite entre a sanidade e a loucura, entre a vida e a morte. Entendemos que a pessoa que possui demandas suicidas, né, houve toda uma construção, né, como a pessoa foi percorrendo um caminho, né, a forma como ela foi se construindo, seja consciente ou seja inconsciente, fez com que ela se construísse, infelizmente, para o adoecimento, e que, ao percorrer este caminho, ao chegar, vamos dizer assim, nessa zona limite, né, ela possui, vamos dizer assim, um conhecimento muito restrito do próprio sofrimento, ou talvez nenhum conhecimento, nenhum saber acerca desse sofrimento, né? E a psicologia, como você falou, né, dentro desse olhar ampliado, né, em minha prática clínica, mesmo sendo psicanalista, né, eu olho, quando eu recebo um paciente com demanda suicida, eu olho para o ser humano que está, né, em minha frente, vamos dizer assim, né, olhar para o seu sofrimento, né, olhar para as experiências, né, para as vivências, para a forma como ele se construiu, né? E interessante que, ao percorrer este caminho, né, nós observamos que os intensos estados de angústia, eles levam muito para o desespero, e o desespero é muito decorrente da perda da esperança ou da falta da esperança, né? Então, eles terminam acreditando, né, que a morte é o único caminho para resolver aquele sofrimento, para aplacar. E dentro da psicologia, nós sabemos que, como você colocou, e eu gosto muito assim, de buscar os teóricos da personalidade, porque a visão se amplia e se aprofunda, né? Não ficando restrito a abordagens, mas buscando teóricos que, naquele momento, tratem de um tema, de algo trazido pelo paciente, né? Como é que eu posso dizer assim? Do ponto de vista profissional, para mim, ele aprofunda mais o entendimento, né, me gerando compreensão daquele adoecimento. Porque o paciente com demandas suicidas, ele não sabe o porquê ele sente aquilo, ele não sabe de onde aquilo vem. Talvez, se ele soubesse, a postura pudesse ser outra, né? O se levantar para resolver, né, pudesse se tornar mais fácil. E nós observamos que uma pessoa com adoecimento nesse nível, né, que as demandas suicidas, né, requerem, né, não apenas um adoecimento mental, mas um adoecimento psíquico e existencial, principalmente, nós observamos que a família adoece também, e que não apenas a pessoa que possui as demandas precisa de cuidados, né? Nós precisamos também olhar para essa família que vive nesse contexto, né, de estado de alerta, né, com medo de que o seu ente querido possa atentar novamente, né, ou de presenciar ou de receber a notícia. Então, eles vivem também um estado, vamos dizer assim, de medo, né, por que não dizer de terror ou de amedrontamento.
Então, é importante e necessário que nós olhemos também para os familiares desses pacientes com demandas suicidas. Isso. E aí você trouxe 2 pontos importantes, né? Esse olhar da psicologia para essas demandas e como é que esses familiares eles estão aí nesse contexto. Quando a gente fala do olhar da psicologia para essa demanda, né, as demandas suicidas, eu acho que cabe um ponto importante aqui, que é a gente atentar um pouquinho para a complexidade desse fenômeno. Sim. Não é? Então, falar de demandas suicidas é algo complexo e algo sério, que precisa ser levado muito bem em consideração todas as influências que a gente tem. Né? Então, o profissional ele precisa estar capacitado. Né? Então, a psicologia, de uma certa forma geral, e a psicologia de forma ampla. A clínica, a escolar, a organizacional, a social. Sim. Por quê? Porque as pessoas estão aí. Sim. Né? E como é essas pessoas que estão aí, como é o olhar da psicologia para esse fenômeno de forma geral? De uma certa forma, a gente entende que essa demanda ela chega no consultório, mas ela não pode chegar de forma imediata. De repente, pode ser um encaminhamento de um gestor que vê com determinada demanda e vai encaminhar esse colaborador para dentro pode ser um funcionário de uma escola. Sim. Mas como é que a gente, enquanto psicólogos, a gente vai atuar? Né? Primeira coisa é avaliar para intervir. Sim. Né? E a gente precisa fazer essa avaliação é algo que é uma demanda. Essa demanda tem risco? Qual é o nível desse risco? Então, fazer toda essa avaliação, que os profissionais, tem profissionais específicos, né, que atuam nessa área para poder fazer essa análise mais detalhada, mais específica, mas cabe a nós, psicólogos de forma geral, ter esse conhecimento. Sim. Porque muitas vezes não vai chegar por esse fator, chega por outra demanda, sim, mas está lá latente. Né? A gente precisa trabalhar, então isso é importante. Então, eu sempre digo que a principal ferramenta que a gente tem é a entrevista clínica. Sim. Lógico, a gente tem formulários, né? Temos alguns questionários que nos ajudam a dar uma base, mas a entrevista, o olhar aguçado da psicologia, do profissional, e sensível e responsável para essa demanda, ele é basal. A gente sabe que tem alguns encaminhamentos da avaliação psicológica, que pode fazer uma avaliação, mas, normalmente, quando a gente percebe, a gente precisa intervir diretamente nessa demanda. Porque, como você bem falou em sua fala, Giancarla, e cabe para a gente também pensar um pouquinho sobre isso, é risco. Tudo que coloca em risco a vida precisa ser tratado com muita emergência, com muito cuidado. Então, cabe a gente avaliar e gerar esperança. A gente precisa instalar esperança nas pessoas. Sim. Por quê? Porque, como você mesmo colocou, nessas demandas, muitas vezes a gente não tem a esperança do dia de amanhã. Sim. E o que é que a gente pode fazer para gerar... E aí, o que é que a gente pode fazer, Silvana? Aí, a psicologia tem ferramentas específicas para gerar isso. Não é? Então, esse é um ponto importante, porque tem vários fatores que contribuem para essas demandas, como... A gente já sabe, mas eu acho que cabe a gente reforçar, então, experiências traumáticas, os próprios transtornos, sim, como a gente vem discutindo, né? A bipolaridade, né? A depressão e vários outros podem ter esse estopim um pouquinho, né? Dessa demanda. As dificuldades econômicas, perda de emprego, então, tudo isso pode dar gatilhos, vamos dizer assim. Porém, a pessoa que está passando por isso, ela precisa entender que ela precisa de um suporte, e é um suporte profissional. Né? O familiar ele é importantíssimo, o suporte social, os amigos. Então, por isso que essa rede de apoio ela tem um papel fundamental. Mas, muitas vezes, o profissional é que ele vai ter o jogo. Quando eu digo jogo, é no sentido de ferramentas para que a gente possa atuar de forma responsável, nesse caso, e trabalhar com o que é o principal, que é o que é a vida. Né? Então, essa vida. E aí, como funciona esse acompanhamento? Né? Em alguns casos, essas pessoas... elas vão precisar 2 vezes por semana estar em atendimento, 3 vezes por semana. Às vezes, uma vez, vai depender muito do contexto, mas é algo contínuo. Então, é algo que é importante trabalhar nessa perspectiva. E, muitas vezes, também, o olhar da psicologia para essa demanda, né, respondendo um pouco essa pergunta, mas cabe a gente falar aqui, precisa desse olhar multiprofissional. Então, sim, a psicologia ela vai estar aí, mas a psiquiatria, enquanto parceria da psicologia, a gente trabalha muito. Eu trabalho há mais de 15 anos, né, em torno de 15 anos aí em consultório, e o que eu percebo é que essa parceria entre psicologia e psiquiatria ela é fundamental, sim, porque a gente vai entrar com as ferramentas da psicologia,
para poder trabalhar a mente humana. O psiquiatra ele vai entrar com o tratamento medicamentoso, mas quando se tem essa comunicação, essa parceria, a gente percebe o nível de sucesso do tratamento. Quando eu digo nível de sucesso, é que vai gerar o objetivo principal. Mas, em alguns casos, a gente sai desses dois profissionais e a gente precisa, dependendo do contexto, a gente está no hospital, precisa incluir o assistente social. Estou dando um exemplo. Sim. O enfermeiro. Sim. Então, é uma equipe toda que vai trabalhar de forma transdisciplinar, que a gente sempre diz que é Sim. o ideal, é sair do múltiplo trans, para a gente ver aquele paciente como algo, não suas partes, mas ele de forma ampla. Né? Então, Sim. tudo isso vai ajudar. E aí cabe uma coisa que você falou também, eu acho que cabe a gente refletir, a importância do familiar. Né? Porque falar de familiar é algo que... familiar ou responsável, se não for familiar, de repente, as pessoas próximas que fazem esse papel de apoio, porque muitas vezes a gente precisa entender que esse familiar é o que dá o suporte. É muitas vezes ele que está junto com o paciente, que identifica os sinais, que é o que entra em contato com o profissional. Então, cabe aqui também 2 pontos que a gente precisa analisar. Primeiro, conhecimento. Sim. Esse profissional ele precisa ter informação e compreender sobre aquilo que o paciente está passando. Por quê? Porque muitas vezes ele pode perceber sinais, como eu falei, e com informação ele já pode trabalhar em um ambiente ali que pode favorecer e não dificultar. Sim. Porque a intenção da pessoa que está em casa não é em nenhum momento dificultar, mas às vezes por ele não ter informação, a fala dele não vai contribuir, por exemplo, ou então alguma atitude dentro de casa, em termos de prevenção mesmo, guardar tal material, enfim, de alguma organização, ele também não tem essa informação. Então, cabe esse familiar ter informação. E como é que ele tem informação? Buscando em fontes científicas. Sim. Não é? Então, como é que eu posso procurar? Silvana, eu vou atrás de artigo, eu vou atrás de livro? Pode ir, mas muitas vezes esse paciente ele vai estar com algum profissional, seja psicólogo, seja psiquiatra. Então, esse familiar vá junto para a consulta, procure saber onde é que eu posso me informar mais. Lógico que os próprios profissionais eles já dão a psicoeducação, já Sim. trazem toda uma orientação. E é importante, é dever nosso enquanto profissional dar essa orientação para a família. Mas a gente, enquanto família, também pode ir buscando. Às vezes nem todo mundo tem acesso. É uma coisa, né? O acesso, às vezes, por esses profissionais, a gente não tem. Então, como é que a gente pode fazer? Busca informação, fonte segura. Para que a gente possa ter esse arsenal. Então, isso é um ponto que eu sempre digo assim, é basal. Mas cabe o outro lado também. Além da informação que a gente precisa ter o conhecimento enquanto familiar, qual é o outro ponto que a gente precisa ter? O suporte. Porque, muitas vezes, é esse familiar que está passando por alguma dificuldade. Ele está tão seguro passando empaticamente mesmo, dando apoio àquele paciente, estando lá junto, de repente nas dificuldades, enfim, tentativas que de repente um paciente pode ter tido em alguma perspectiva, ou então quando ele de repente não sai em cima de uma cama, está lá quietinho, então o familiar é o que chega, é o que vai, é o que busca. Aí o que é que acontece? Muitas vezes o familiar ele vai pegando aquele, a gente sempre diz assim, né? Vai enchendo o copo. Vai enchendo, mas eu estou forte, estou aqui do seu lado. O que precisar, vai ao médico, liga, estou junto, me ausento do trabalho, fico lá. Então, eu estou aqui, mas por dentro eu estou machucado. Por dentro eu não aguento mais. Eu sou forte o tempo todo, mas eu não estou forte. Eu preciso de alguém. Gente, familiares, busquem ajuda. Nós não somos super-heróis nem super-heroínas. Nós somos gente. Então, por nós sermos gente, busque ajuda, vá para o seu psicólogo. Não tenho. Então, de repente, a gente sabe outra coisa que existe muito que pode ajudar. Às vezes eu não tenho essa perspectiva de uma possibilidade até de ir atrás de um psicólogo individual. Gente, tem programas de grupo de apoio a familiares. O quanto os grupos eles são importantes, não só para o familiar, para o próprio paciente também. Sim. Então, os grupos funcionam muito nesse contexto. Por quê? Porque são situações ali semelhantes, a gente vai trocar, e vai ter um profissional, normalmente 2 ou 3, conduzindo aquele momento. Então, grupos de apoio, grupos psicoeducativos, para até o próprio grupo terapêutico, mas normalmente o tipo de grupo é grupo de apoio e grupo psicoeducativo para familiares é uma boa, porque
é uma forma de você se reabastecer, estar bem para poder também cuidar. Então, a gente precisa cuidar da gente também para cuidar do outro. Então, fica essa orientação, sabe? Para a gente que é profissional também, a gente que é familiar, a gente ter esse cuidado. Então, seria um dos pontos aí, pelo que você falou, que eu acho que cabe a gente destacar. Sim. E é interessante também colocar que, infelizmente, existe uma contraparte, né? Existe uma contraparte no sentido de que a família ou o ambiente em que se vive é um ambiente estressor e um ambiente adoecedor, né? Então, nós nos perguntamos, como psicólogos, como ajudar essa pessoa, né, com demandas suicidas, que vive num ambiente adoecedor, que vive num ambiente estressor, que não tem uma rede de apoio, onde que ele vai se apoiar, né, aonde lançar a âncora, né, aonde buscar um porto seguro, né. A pessoa que possui demandas suicidas, ela vive diariamente em um caos psíquico. Né? É como se, usando assim uma linguagem para fácil entendimento, é como se ela vivesse sob pressão, em estado de opressão, né? de tormenta. Né? É como um mar em fúria, né? Navegar nas águas das emoções, num mar em fúria, né? Num mar de tormenta. É transtornador, né? É amedrontador, não deixa de ser opressor porque está exercendo pressão sobre você. Então, uma pessoa que vive num nível de estresse, né, diário dentro do ambiente opressor, infelizmente, em situações assim que a pessoa não tem como sair daquele ambiente, torna um processo terapêutico, não só para o psicólogo, mas acredito para o psiquiatra também, um processo bastante desafiador, né? Porque é difícil trabalhar quando existe uma ferida e existe uma agulha todos os dias, aumentando a inflamação. Não há remédio que vá curar, cicatrizar ou tratar, né? Então, realmente, onde buscar apoio, onde buscar um porto seguro, né? É preciso identificar pessoas que possam ser, né, essa âncora, que possam ser esse porto seguro, que possam trazer segurança, né, em meio, que possam ser calmaria, né, em meio a essa tempestade. E algo assim que eu observo nos processos terapêuticos dos pacientes com demandas suicidas que eu acompanho, é a necessidade do desenvolver-se como pessoa. E para o desenvolver-se como pessoa, é necessário desenvolver habilidades. Né? Aquilo que eu falei inicialmente, o desespero não chega na vida de alguém da noite para o dia. Longa foi a jornada, longo foi o caminho. Ela percorreu um caminho de construção de si mesma a partir das vivências e experiências, a partir de tudo que vivenciou, e, infelizmente, essa construção, né, foi feita a partir de percepções distorcidas, né, de um entendimento, vamos dizer assim, distorcido do que realmente aconteceu, levando esse paciente para o adoecimento. Mas também existe a sua contraparte, né? Para a doença, existe a saúde, né? Para a morte, existe a vida, para a tristeza, existe a alegria, para a dor, existe a cura, vamos dizer assim. Então, precisamos percorrer um caminho, né? Um caminho de reconstrução. Mas as habilidades e o conhecimento em que esse paciente possui o levaram para aquele lugar, e não será este mesmo conhecimento, estas mesmas habilidades que o tirarão deste lugar. É preciso percorrer um caminho, né, de desenvolvimento, né? Então, dentro do desenvolvimento humano, nós sabemos que existem possibilidades e recursos para nós trabalharmos as habilidades, né, que auxiliam no enfrentamento das dificuldades concernentes aos transtornos mentais, principalmente as demandas relacionadas ao suicídio, né? A área de habilidade social também é uma das suas áreas de atuação. Como nós podemos desenvolver habilidades para que esses pacientes com demandas suicidas eles possam, a partir do desenvolvimento dessas habilidades, né,
eu não sei se eu posso usar essa palavra, eles se equiparem, acessórios, para enfrentar essas dificuldades? Pode sim. E aí eu acho que é importante, como você falou, Giancarla, trabalhar essas estratégias e essas habilidades dentro do desenvolvimento humano, do paciente, do ser humano, é um caminho para a prevenção do suicídio, né? Trazendo nesse contexto. É um caminho para a prevenção, para ele lidar com as dificuldades que possam aparecer no dia a dia. Então, quando a gente tem essas habilidades trabalhadas, isso é como se fosse, eu sempre digo assim, é um fator protetivo, como você colocou. Então, é como se a gente colocasse aqui uma mochila e eu vou me proteger. Né? Eu vou me proteger, mas essa proteção ela não está externa. Essa proteção ela é interna. Ela é interna. Ela é muito subjetiva, mas é um subjetivo que eu posso colocar para fora por meio de comportamentos que podem me auxiliar a enfrentar dificuldades que vão surgir no dia a dia. E aí, isso é um processo contínuo. Não tem lá na infância. Sim. É um momento que a gente vai estar desenvolvendo todo esse aspecto desse desenvolvimento humano. E aí, é uma forma que eu tenho para enfrentar a vida de forma mais saudável e quando surgir as dificuldades, eu possa encará-la como uma oportunidade, ser resiliente nesse processo, que não é algo simples. Eu acredito que cada um tem sua história. Sim. E quando a gente passa por dificuldades, ou quando a gente pode até colocar essa palavra, quando nós somos frustrados na vida real, isso tem um impacto muito grande para a gente. Mas como a gente pode lidar com isso? Então, existem várias formas que a psicologia pode atuar, né, para esse desenvolvimento. Então, a gente pode trabalhar formatos de resolução de problemas, trabalhar com a questão emocional, né, de regulação, trabalhar com o próprio autoconhecimento, para que eu me conheça, eu entenda algumas coisas para lidar. E tem uma área, né, que aí, como foi colocado aqui, que é uma área que hoje eu atuo, né, eu atuo já há muitos anos nessa área, e que eu vejo que ela funciona como esse fator protetivo, que são as habilidades sociais, né? Trabalhar a habilidade social no indivíduo é dar ao indivíduo uma possibilidade para que ele possa enfrentar as dificuldades do dia a dia e ter em seu repertório ferramentas para poder passar por situações. Quando eu digo passar, é vivenciar a situação e aí o que é que eu vou vivenciar depois e não ficar nela, porque a grande questão de pessoas que sofrem com transtorno mental é a ruminação do pensamento, são pensamentos intrusivos, são situações traumáticas que marcam e eu fico muito naquilo. Então, isso não vai deixar de acontecer, mas como eu posso lidar com isso? Então, é como se fosse estratégia, não tem uma escada que a gente vai subindo. Sim. Então, eu vou encontrando ferramentas para que até pedir ajuda. Sim. Não é? Então, muitas vezes as pessoas não pedem ajuda porque nem sabem como pedir. Então, se eu tenho essas habilidades, ela vai nos ajudar tranquilamente a esse processo. Mas eu sempre digo assim, nós somos pessoas diferentes. Como eu falei, a psicologia ela vê o indivíduo como forma diferente. Eu não vou desenvolver habilidades sociais. Quando eu digo desenvolver, eu tenho programas, existe na literatura treinos de habilidades sociais, que pode ser individual, pode ser em grupo. Mas isso, cada pessoa vai do seu ritmo, cada pessoa vai da sua forma. Por quê? Porque tem uma história de vida diferente. Sim. Então, não é algo que eu vou treinar a Giancarla, eu vou treinar a Silvana, por exemplo, a gente vai desenvolver essas habilidades e a gente vai estar no mesmo nível. Não, porque eu tenho uma história diferente, eu tenho uma realidade diferente. De repente, eu tenho algum transtorno diferente. Sim. Então, tudo isso são habilidades diferentes. Mas vamos entender um pouquinho. Então, o que seriam essas habilidades sociais? Eu sempre digo que as habilidades ela é um conjunto de capacidades que faz com que os indivíduos eles sejam capazes de se relacionar, né? Interagir, mas se relacionar de forma eficaz com o outro. Então, essas habilidades elas vão construir relações mais saudáveis. Né? Então, está muito relacionada no eu, mas no outro. Mas, para eu desenvolver essas habilidades sociais, eu primeiro preciso entender como é que eu funciono. Sim. Que a gente chama muito, a literatura até mais inicial das habilidades falava muito o nome de automonitoria. Mas, de forma geral, como é que a gente pode dizer? Eu preciso me conhecer. Muitas vezes, quando eu fico... vou pegar a tristeza, por exemplo. Quando eu fico triste, eu preciso entender o que fator me gerou essa tristeza. Qual foi a situação que me despertou essa tristeza? E como é que eu me senti? Não me senti muito adequado, fiquei com vergonha. Isso me gerou
uma sensação, deu pensamentos que de repente eu não sou tão bom assim. Então, eu preciso entender, mas normalmente a gente vai entender sozinho, não, a gente precisa de um profissional. Sim. Porque por a gente, não foi nada não. Uhum. Mas não é que não foi nada, foi sim, foi algo que você precisa compreender. Então, isso a gente vai desenvolvendo. E aí, quando a gente tem essa base desse conhecimento, aí sim a gente desenvolve essas habilidades que vai me ajudar a me sentir bem socialmente. E aí, compreendendo um pouquinho, ter consciência de que habilidades eu tenho, ter consciência dessas possibilidades, isso me ajuda a melhorar meus relacionamentos. Então, vamos trazer um pouquinho essa realidade dessas habilidades. Vamos pegar a habilidade comunicativa. Se eu estou passando por um sofrimento, se eu estou passando por uma dificuldade, e eu tenho essa habilidade comunicativa, eu vou dizer ao outro, não estou me sentindo bem. Estou sentindo que está passando do limite. Eu estou sem vontade de estudar, estou sem vontade de sair, estou sem vontade... E aí a gente vai começando a essa mudança de comportamento que a gente sente e às vezes nem entende o porquê, porque isso a gente vai entender depois na terapia, muito possivelmente. Mas eu vou tomar consciência de pedir ajuda. Porque muitas vezes, você falou uma coisa bem importante, Giancarla, muitas vezes essas pessoas não têm habilidade, não é porque elas não querem pedir ajuda. Sim. Muitas vezes isso acontece e é muito colocado, mas porque você não pediu, mas não é porque eu não quis, não, gente, eu não tive vontade. E outra coisa, eu não sei como pedir, porque eu não fui habilitada, eu sempre sou mais na minha, eu não tenho muito essa habilidade. Então, o fato de pedir ajuda, eu sempre digo, para eu pedir ajuda, eu preciso saber. Sim. Não é? Entender também o que está sentindo, né? Isso, e vivendo. Isso. Então, é muito importante eu compreender isso, eu ter essas possibilidades para eu resolver um problema, por exemplo. Eu estou passando por alguma situação e eu preciso entender que eu estou passando por um problema e como é que eu vou resolvê-lo de forma tranquila. Então, essas habilidades de resolução de problemas podem ser treinadas. Resolução de conflitos. Resolver um conflito entre vamos supor que eu esteja no ambiente familiar, vou pegar até o exemplo. Eu estou passando por um ambiente familiar que não é saudável, passa por muitos conflitos, é um ambiente de estresse para mim, e eu estou vivendo aquilo, mas eu não sei dizer, gente, vamos conversar, a gente precisa resolver da melhor forma. Então, eu vou ficando na minha, isso vai me abalando, isso vai interferindo em todas as outras áreas da minha vida, e eu estou lá. Então, se essa habilidade comunicativa ela vai conseguir resolver essa situação, mas por meio de um conflito. Então, aquele conflito existiu e eu vou conseguir resolver. Então, todas essas habilidades empáticas é outra habilidade que é importante, porque muitas vezes eu entender que eu não estou só naquele processo é diferente. Sim. Então, eu entender que o outro passa por aquilo. Porque se eu não tenho essa capacidade empática desenvolvida, às vezes eu penso que eu estou sozinho no mundo. E que eu viver sozinho desse jeito não faz sentido para mim. Então, é melhor, de repente, não estar aqui. Então, se eu tenho essa capacidade empática, eu tenho essa situação, mas eu vou entender que o outro passa por isso, que o outro conseguiu também. E aí, isso, até terapeuticamente, para trabalhar, se torna mais... É como se o indivíduo ele tivesse ferramentas que a gente pudesse potencializar para estratégias para que a gente pudesse permanecer a vida. Então, uma outra habilidade que interfere muito, você falou no apoio social aí, fazer amizades. Muitas pessoas têm dificuldade de fazer amizades, mas não é porque não quer, é porque nem sabe iniciar uma conversação. Então, se eu tenho uma rede de apoio boa, tenho várias pessoas próximas a mim, se de repente meu comportamento muda, seja para uma mania, por exemplo, um transtorno bipolar, seja para algo que eu mude de forma muito rápida aquele meu comportamento, ou de repente que eu mude para o aspecto de estar mais entristecido. Não? E se eu tenho pessoas que eu estou convivendo ao meu lado, as pessoas vão perceber que eu mudei. Então, de repente, já fica um sinal de alerta. Então, entenda que tudo que a gente colocou aqui, até essa questão da rede de apoio, todos esses outros aspectos, as habilidades sociais podem nos ajudar. Né? Então, expressar solidariedade. Se eu vejo outra pessoa que esteja passando por uma situação como a minha, eu de repente, já passei por aquela demanda, mas já estou trabalhada e tudo. Então, se eu trabalhar aspectos de solidariedade, aspectos de repente para outra, que ele vai me dar, de repente, até um sentido de vida. Foi interessante uma coisa que você falou, e quando o indivíduo não tem esse suporte, Sim. Né, a gente precisa conhecer a realidade dele. Porque para a gente instalar esperança, quando eu digo instalar, é fazer com que ele encontre a esperança, não é que a gente vai chegar lá e instalar, né? Só para
a gente vai desenvolver essa esperança no outro, olha que interessante. Quando eu conheço a vida daquela pessoa, o meio que ele vive, as pessoas que estão em sua volta, os potenciais que as pessoas têm, isso vai me ajudar a encontrar cenários, de repente, locais. De repente, para ele faz sentido estar em um local desenvolvendo alguma ação de caridade, por exemplo. Então, vou pegar um exemplo. E ele nunca percebeu que tinha esse potencial. Então, se expressar solidariedade ao outro faz sentido. Então, olha só, foi um sentido que foi instalado e que ele, de repente, não conhecia aquela pessoa. Então, tudo isso, mas para a gente desenvolver essas ações, se eu não tenho habilidade, até para desenvolver é difícil. Então, se a pessoa, vamos pensar como um fator protetivo, se a pessoa já tem essas habilidades desenvolvidas na infância, na adolescência, na vida adulta, vai facilitar se de repente ao longo da vida passar por alguma situação de demanda suicida, por exemplo. Sim. E até para a gente poder instalar, a gente poder trabalhar isso, quando eu já tenho habilidade, facilita. E se eu não tenho, a gente vai treinar, mas é um caminho do início. Então, por isso, eu reforço mais ainda a importância de desenvolver essas habilidades como fator protetivo para a vida, para lidar com as demandas que acontecem no dia a dia, porque isso vai me ajudar a ter um suporte maior. A psicologia faz isso. Trabalhar a habilidade não é algo que a gente trabalha do nada. Existe um aporte teórico, existem ferramentas que a gente pode estar desenvolvendo, mas como uma estratégia. Aí entra bem como você falou, Giancarla. É uma das estratégias que podem ajudar. Existem várias outras. Mas quando eu já tenho instalado algumas dessas, isso me ajuda também nesse processo. Então, eu acredito que cabe aqui. Então, por fim dessas habilidades, eu só queria falar sobre a expressão do afeto, né? Muitas vezes, uma das habilidades, dentro das classes, a gente tem 10 classes de habilidades, eu falei de várias aqui, mas uma delas seria demonstrar afeto às pessoas, até a própria intimidade. Então, quando eu demonstro afeto, às vezes eu não sei demonstrar esse afeto. Então, essa demonstração de afeto ela é importante porque quando eu demonstro afeto para o outro pode corresponder também. E se eu não tenho esse afeto e não sei demonstrar esse afeto, até para eu criar esse elo entre um e outro vai ser mais difícil. Porque lidar com pessoas é investir. Sim. A gente precisa investir. Eu preciso dizer ao outro, olha, eu gosto de você. Olha, para mim você é importante. Isso é uma relação. E essa interação pode ser que surja uma relação lá na frente. Sim. De amizade, de namoro, né? Mas pode ser que não surja. Então, a gente precisa investir. Então, até isso é importante, porque para ter suportes, a gente precisa desse ambiente favorável. Eu sempre digo isso. Então, fica aqui a importância de desenvolver e aprimorar essas habilidades também, como uma das estratégias. Na psicologia existem várias outras, né? Como você bem falou na tua fala, mas eu recorto aqui as habilidades por ser algo que eu trabalho, sim, mas também por ver muito sentido científico nisso também. Sim. E é interessante o desenvolvimento dessas habilidades sociais, principalmente na adolescência, né? No ambiente escolar, porque, em relação às demandas suicidas, geralmente, ou em sua maioria, a primeira tentativa de suicídio ou episódio de autolesão acontece na adolescência, né? Infelizmente, né, as estatísticas hoje, esse ano, né, tivemos a divulgação do boletim epidemiológico, né, pela Secretaria de Saúde do Ministério da Saúde, e, infelizmente, na faixa etária, né, entre 10 e 14 anos, tem acontecido também um aumento das taxas de suicídio. Então, não apenas a adolescência, mas precisamos olhar para a segunda infância também. Eu acredito que um ambiente escolar, tendo profissionais com um olhar, vamos dizer assim, mais sensível, mais empático, né? Mas como um profissional escolar tem um olhar mais sensível, mais empático, ele vai precisar do conhecimento, né? Ele vai precisar entender que determinados comportamentos podem sinalizar, né? Já é um alerta amarelo, vamos dizer assim, né? Não apenas no Setembro Amarelo, né? Essa conscientização ela precisa ser anual. Como é uma área que eu trabalho, né? O setembro para mim é amarelo, não o ano para mim é amarelo, né? Ele não é apenas no Setembro Amarelo, é os 365 dias do ano. E esse desenvolvimento dessas habilidades na adolescência, mesmo porque nós sabemos que a adolescência ele é um processo de transição
né, e que exige desenvolvimento, né, por parte do adolescente, que muitas vezes não tem a consciência, né? A escola, ela desenvolve o saber, desenvolve a cognição, desenvolve o pensar, mas do ponto de vista do tornar-se pessoa, né, é muito uma responsabilidade sua, né, a partir do que você vai vivendo, experienciando, do que você vai querer para a sua vida. E é interessante que no consultório desse público mais jovem, né, do adolescente e do jovem, a gente percebe a dificuldade em expressar as próprias emoções, a dificuldade em entrar em contato com essas emoções, né? Um comportamento que vem da infância que sempre é o sufocar, o reprimir, né? Mas aí, pegando um olhar psicanalítico ou inconsciente, ele vai se expressar a partir do sintoma, porque o corpo faz parte do ser, o corpo não está separado do ser, né? Existe, o ser humano, ele é um ser integrado, né? Então, como diz René Descartes, penso, logo existo. Para eu existir, eu preciso ter uma consciência de que eu estou vivo, não é verdade? E para viver, eu preciso experienciar. Para experienciar o mundo, eu me utilizo do meu corpo, né? Dos órgãos do sentido, né? A partir dos órgãos do sentido eu experiencio e a partir da percepção eu entendo o que foi que eu vivi e experienciei. E o interessante é que a psicoterapia, né, como um processo, como um caminho para desenvolver esse adolescente, para desenvolver esse jovem e até mesmo o adulto, né, para se autoconhecer, que às vezes relativa tanto certas situações, né, principalmente eu ouvi de uma determinada pessoa que foi abusada sexualmente 3 vezes em 3 períodos da vida dela, relativizando ou banalizando, né? Então, a forma como ela entendeu aquilo não foi assimilada de uma forma assim tão positiva, né? E dentro desse processo terapêutico, a dificuldade em entrar em contato com as emoções, né, só deixando, vamos dizer assim, essa situação na superfície, né, resistindo um mergulho mais profundo, né, porque talvez o medo de reviver aquelas emoções e perder o controle ou ser sucumbida por aquelas emoções, né? Então, o quão é importante a psicoterapia no desenvolvimento humano, não é verdade? Isso. E aí a gente pode fazer essa conversa, conscientização da importância da psicoterapia, né? Porque ela vai servir como um caminho para esse autoconhecimento. Para conhecer minhas potencialidades, para conhecer as minhas dificuldades, para conhecer minhas limitações, mas principalmente para desenvolver estratégias também, né, de enfrentamento. Então, esse oferecer suporte, né, e é um suporte qualificado, profissional, para que a gente desenvolva essas formas de saber lidar com as dificuldades da vida. Na psicologia, a gente tem resoluções que nos dão, como é que eu posso dizer, orientações. A gente tem uma resolução, número 13, de junho de 2024, de 2022, né, junho de 2022, que fala que regulamenta a psicoterapia para psicólogos e psicólogas. E aí ela nos dá essas orientações. E ela diz assim, a psicoterapia é uma prática de intervenção sustentada em suporte teórico, mas que vai facilitar esse desenvolvimento do ser humano. Então, eu sempre digo que buscar autoconhecimento, buscar se entender para poder lidar com a vida, ela é fundamental. Não é? Então, a psicoterapia, eu sempre digo que ela é uma ferramenta valiosa. É uma ferramenta valiosa que nos vai ajudar a compreender esse caminho que a gente anda, que são caminhos tão diferentes. Eu tenho um caminho, você tem outro, quem está nos assistindo tem outro. Mas para a gente entender esse caminho que a gente está, muitas vezes a gente vai para a esquerda, vai para a direita, se arrepende, quer voltar para o caminho. Mas para eu entender como é que é esse funcionamento interno e saber lidar com essas adversidades da vida, é importante. E aí eu sempre digo assim, se oportunizar ter essa experiência de psicoterapia, gente, é fantástico. Muitas vezes a gente não se oportuniza, Sim. não é, por
senso comum mesmo, por não valorizar ou por não ver tanto sentido. Às vezes eu não me oportunizo ou às vezes eu não consigo, por várias questões internas. Mas se você pode, se você tem possibilidade de realizar psicoterapia, eu sempre digo isso, se oportunize. Porque é um caminho que, eu sempre digo, é um caminho que faz, além de favorecer esse autoconhecimento, você está se priorizando. Sim. Você está se priorizando, você está se colocando no centro como uma possibilidade de dizer, eu vou me entender porque eu quero viver melhor. E quando eu digo melhor, não é melhor dos melhores, é melhor no sentido dessa busca desse bem-estar. Eu quero viver com essa qualidade de vida. E aí, ter psicoterapia, fazer psicoterapia, é estar em um ambiente seguro. Eu acho que é outro ponto que cabe a gente destacar aqui. É um ambiente que eu vou me sentir confortável. É um ambiente que vai ter um profissional capacitado lá para atender essas demandas internas, não é? E que são demandas N, não tem demanda A, nem B, nem C. Muitas vezes eu levo 5 demandas e essa prioridade do que vai ser trabalhado, você vai junto com o seu terapeuta decidir aí. Definir. Não é? Definir na realidade, porque são caminhos que a gente traça. Então, e cabe aqui um ponto, um destaque também, que é a privacidade. É sigiloso. O que eu falo para aquele profissional tem que me sentir seguro, porque eu não estou falando ali com um amigo, eu não estou falando ali com uma pessoa, eu estou falando ali com um profissional. Mas para eu ter confiança, como a de um amigo, entre aspas, para eu ter confiança, eu preciso acreditar no processo. Sim. Né? Para que a gente veja um sentido naquilo que está sendo desenvolvido. Digo a vocês, muitas vezes dentro da psicoterapia a gente vai ter dores, a gente vai ter incômodos, a gente vai ter situações que de repente a gente vai uma sessão e não quer voltar, mas não é porque é ruim, muito pelo contrário, é porque eu estou me descobrindo, sim, eu estou me conhecendo. De repente eu tenho situações internas que eu nem sabia que eu tinha, mas eu vou ressignificar aquilo e é importante. Então, eu sempre digo, se oportunizem. Se vocês foram para um psicoterapeuta, de repente não tiveram a empatia, ou então, sabe aquela relação, é bem uma relação assim, aquela relação que, eita, aqui vai ser um bom caminho. Se não teve, se oportunize aí um outro. Sim. Né? Experiencia uma outra possibilidade. E não é porque meu primo fez e que gosta com X terapeuta que esse terapeuta vai fazer sentido para mim. De repente é um outro. Vá para um, vá para dois, mas quando você encontrar, fique. Porque a gente vai ter muitas possibilidades de desenvolvimento. Então, e aí eu acho que cabe uma coisa, só para a gente fechar mais essa minha fala, entender que o profissional que vai atender você, ele precisa ter, e vocês vão sentir isso, quem for para a psicoterapia, ou se vocês já fazem terapia, ele é capacitado teoricamente, ele tem todo um suporte. E a gente está ouvindo, muitas vezes fazendo anotação, mas existe um suporte teórico que me faz sentido estar ali. Ele precisa ser capacitado tecnicamente, como a gente conversou, muitos recursos, muitas coisas que ele utiliza, muitas vezes não são palpáveis. Está aqui. Mas são ferramentas que ele utiliza. Mas, principalmente, gente, não que os outros não precisem, os outros têm que ter, é obrigatório, mas essa habilidade comportamental, sim, de escuta, de apoio. E vocês vão sentir, fazer terapia é estar em um ambiente que você não se sente julgado. Você não precisa ter vergonha de falar algumas coisas, você precisa se sentir inteiro ali. Então, eu sempre digo que cada elemento dentro da psicoterapia, desde o espaço físico, do conforto que está ali, mas quando eu digo conforto, é no conforto do acolhimento que é feito ali, até a presença empática e acolhedora do profissional, é algo que tudo ali foi pensado, mas foi pensado para que o objetivo principal fosse atingido, que é levar bem-estar para aquela pessoa que veio buscar uma ajuda, sim, psicoterápica. Então, fica essa orientação, fica essa fala, mas no sentido de mostrar a importância da psicoterapia. E essa mensagem de se oportunizar. A gente que está passando por sofrimento, as pessoas, muitas vezes é algo que a gente é necessário. Então, eu vou. Mas muitas vezes eu estou passando por um sofrimento que está um pouquinho, então eu vou me administrar sozinho. Mas faça a experiência de ir a um psicólogo, de um psicoterapeuta, porque você vai ver o quanto você vai lidar melhor com aquelas situações e muitas vezes vai facilitar até o processo de enfrentamento. É verdade.
Neste Setembro Amarelo, esse episódio ele vai ao ar no setembro. Não foi gravado no setembro, no mês de setembro, porque os episódios não foram gravados em sequência, né? Foram gravados de acordo com a disponibilidade dos convidados, né? Mas o nosso objetivo, né, dentro desta série, cujo episódio hoje é o último episódio, né, que fecha, né? Nessa série Demandas Suicidas e Seus Adoecimentos, o nosso objetivo foi informar, esclarecer a sociedade, levar conhecimento a partir da psicologia, para quê? Não só aqueles que sofrem com demandas suicidas, mas a família, os amigos, né, psicólogos, estudantes de psicologia, né, profissionais da educação, profissionais da saúde mental, eles possam entender, conhecer e compreender um pouco acerca do sofrimento e do adoecimento. Né? No primeiro episódio, nós trouxemos as demandas suicidas como uma urgência psicológica. É urgente, sim, falar sobre as temáticas que estão envolvidas e relacionadas ao suicídio. Né? É urgente informar, né? As pessoas precisam da informação para saber como ajudar. Né? Sem o conhecimento, sem a informação, como você colocou, nós não temos nem saber o que fazer ou quem procurar inicialmente, né? É colocada também trazendo essa questão dos adoecimentos, né? Não apenas adoecimentos a partir dos transtornos mentais, mas os adoecimentos relacionados às demandas suicidas, eles também são psíquicos e principalmente existenciais, né? Dentro dos adoecimentos, existem 4 adoecimentos que estão diretamente relacionados às demandas suicidas, que são a depressão e a bipolaridade, dentro dos transtornos de humor, né? O borderline, dentro dos transtornos de personalidade, né? Transtornos por uso de substâncias, né? O que é comumente conhecido como dependência química, não só do álcool, mas das drogas, né? Principalmente a maconha e a cocaína, né? Existe também a esquizofrenia, né? Dentro a esquizofrenia, ela potencializa o risco do suicídio dentro dos quadros psicóticos, né? Então, é importante, é fundamental também olhar, né, para os transtornos mentais, principalmente, né, no contato inicial com um psiquiatra, né, que ele vai avaliar o nível de adoecimento psicológico, não, perdão, biológico do corpo, se existe necessidade ou não, né, do uso de medicação, né, e de encaminhar para um acompanhamento psicológico dentro de um processo terapêutico com um psicólogo qualificado, né, que vai compreender e entender, acolher esta pessoa que sofre com esse tipo de demanda, né, para que dentro desse processo, como você trouxe, a questão do será necessário desenvolver-se como pessoa, né? Será necessário desenvolver habilidades para lidar com e enfrentar, né? Um enfrentamento. Né? Vimos também no episódio 5 as demandas existenciais que estão relacionadas às demandas suicidas. Né? Para viver, primeiramente, nós precisamos existir. Né? Sem existir, o que seria existir? A consciência, o estar vivo, o pensar. Né? E para existir, nós precisamos, para ser, perdão, nós precisamos viver. Né? Então, como eu falei, né? As construções, as vivências e as experiências que as pessoas com demandas suicidas, né, passaram, elas foram se construindo a partir dessas experiências e, infelizmente, se construíram com uma percepção distorcida, de um entendimento negativo a partir de si mesmo, e se construíram para o adoecimento. E neste 6º e último episódio, nós fechamos com o olhar ampliado e profundo da psicologia acerca do ser humano. Né? A psicologia ela é uma ciência e profissão que ela possui respaldo científico e metodológico, como você mesmo falou, Silvana, para que auxiliem não só a pessoa que possui demandas suicidas, como os transtornos mentais sem essas demandas, né, a percorrer um caminho onde ela possa ir em busca do bem-estar, ela possa ir em busca de cura, ela possa ir em busca de liberdade de ser, liberdade para ser,
na verdade, para viver aquilo que ela gostaria de viver, para encontrar um sentido para a própria vida, né? Na falta ou na perda deste sentido, né? Ressignificar a própria vida, ir em busca daquilo que ela gostaria de ser. Silvana, estamos encerrando essa série. Quero agradecer muito a gentileza, a disponibilidade. Se você quiser deixar uma mensagem, fazer um chamamento, estamos no Setembro Amarelo 2024. Então, nesse momento final, eu primeiramente queria agradecer a oportunidade de levar conhecimento. Eu digo que o conhecimento é algo que a gente tem de mais valioso, não é? Porque com ele a gente pode fazer muitas coisas para facilitar processos, não é? Então, que esses conhecimentos que foram falados aqui, nesse episódio, não é, possa ser contemplado, possa ser utilizado, mas principalmente possa ser despertado para muitos que estão assistindo a importância da psicoterapia, né, como processo contínuo. Então, eu sempre digo que falar de psicologia é algo muito sério, é algo muito sensível, porque as demandas são inúmeras. A gente está no Setembro Amarelo, e como você mesmo falou em sua fala, Giancarla, Setembro Amarelo deveria ser o ano todo, porque a gente precisa falar disso o ano todo. Assim como a gente fala em várias outras, a gente entende a ideia da campanha, que é potencializar aquele mês, como discernir mais conhecimento, mas isso precisa ser falado em todo o cenário que a gente está, né? Porque é algo que precisa ter recortes em outros meses, porque em outros meses também é necessário, né? E aí entra como uma possibilidade a questão da psicoterapia. Então, fica essa mensagem final. Façam psicoterapia, vejam como uma atividade séria, uma atividade respaldada numa ciência, numa profissão que tem um rigor metodológico, mas além de ter um rigor metodológico na construção e no encaminhamento, por trás existe um profissional que vai estar lá para lhe acolher, que vai estar lá para lhe orientar, que vai estar lá para dar esse suporte emocional que muitas vezes a gente está buscando, ou então a gente está procurando porque se perdeu por algum momento, né? Então, se estamos aqui porque a gente entende que a vida é algo que precisa ser cultivado, precisa ser cuidada, não é? E nós, enquanto profissionais da área da psicologia, a gente está aí para levar esperança, para desenvolver esses potenciais, que muitas vezes estão adormecidos, mas que basta a gente procurar um pouquinho e se dar a oportunidade de abrir, que muitas vezes a gente nem sabe como fazer isso, mas se dá essa oportunidade para a gente entender o quão potenciais, o quanto aspectos de potencialidade nós, enquanto indivíduos, temos e muitas vezes não conhecemos. Vamos conhecer lá na vida adulta, não é? Mas que se a gente despertar isso lá desde a infância, isso pode ir nos ajudando como estratégias lá na frente de enfrentamento. Então, fica aqui essa mensagem final. E muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. Que bom que você chegou até este momento do vídeo, deste episódio. Eu gostaria, assim, de verdadeiramente fazer um convite, um chamamento, um apelo, né? Junte-se a essa causa, não apenas no Setembro Amarelo, né? Precisamos cuidar das pessoas, né, que já tentaram suicídios. Existe um adoecimento, sim, né? Não só da pessoa que sofreu, que atentou contra a própria vida, mas também a família também adoece porque sofre junto, né? Busque informação, compartilhe esses episódios, né? A série Demandas Suicidas e Seus Adoecimentos é composta por 6 episódios. Cada episódio nós trazemos um aspecto que está diretamente relacionado com o intuito e com o objetivo de informar, de esclarecer, de respaldar, né? A partir deste conhecimento, você terá condições, né, de tomar alguma providência ou de se levantar, né, para sair desta situação, para buscar ajuda. Então, informe-se, compartilhe a informação. Você pode ajudar a salvar uma vida do suicídio, né? Junte-se a nós nesta campanha, compartilhe vídeos. Eu conto com você. Muito obrigada a todos vocês que assistiram e que ficaram conosco durante essa série. E aguarde a próxima série. Tchau!